Ao chamar Jesus de filho de Davi me cura, por isso que eu fiz a observação. Aonde tem na Bíblia que Davi curava? Mas no tempo de Jesus, entre o povo, entre o populacho, era de senso comum que Salomão era curador, que Salomão curava pessoas, quer seja através de remédios. Muita gente diz que ele conhecia muito da fitoterapia, dos animais e das plantas, né? Só a gente lê o que Salomão escreveu, uma observação assim tremenda, parecia um cientista da natureza e das relações sociais. O tamanho e a sabedoria que esse homem tinha. Então, isso tudo aí tá engajado ali no povo, né? Então, agora eu vou fazer um jogo de palavras aqui. Então, Jesus seria um segundo Asclépio, né? Quem é o Asclépio? É o Esculápio. O Esculápio era filho do Deus da cura. Para o grego, um grego olhando aquilo ali, entendeu? Estou dizendo um grego olhando aquilo ali. Então, o que está acontecendo ali é que Jesus, no Mateus, diz, Jesus movido de íntima compaixão. Se assentar no trono de Davi é ter compaixão pelos pobres, pelos oprimidos da sociedade. Então é ser compassivo, dizer, Jesus, filho de Davi, quer dizer, você senta no trono de Davi, tem compaixão de mim. Agora o que a gente encontra é que é o seguinte, mas o Mateus está dizendo que são dois. Como é que é isso aí? Bom, primeiro é o seguinte, irmãos, vejam bem. Mateus, Marcos, Lucas e João, que a gente chama de sinóticos, eles escreveram relatos confiáveis, complementares da vida de Jesus, e que devemos estudar estes livros para conhecer o Filho de Deus. E às vezes um dava atenção numa coisa, o outro dava atenção numa outra. Olha cada coisa que pode acontecer nessa sessão que a gente está tratando aqui. No tempo de Jesus, existia duas Jericó, uma coladinha na outra. Herodes, o grande, tá certo? E o seu filho recuperaram a cidade, melhoraram a cidade, entendeu? Estou tentando lembrar o nome do filho dele aqui agora, do Herodes. Ele vou lembrar o nome do filho que recuperou essa cidade. Então tinha a cidade velha e a cidade nova. Aqui no noroeste, né? Rio Bananal? Pode chamar noroeste, né? Noroeste. Do Espírito Santo. Você chega lá em Rio Bananal, você fala aqui, cheguei em Rio Bananal, o cara fala, isso aqui é Rio Bananal velha, tem a Rio Bananal nova, você tem que atravessar o rio para o outro lado lá. É como se tivesse duas cidades, mas é a mesma cidade, Rio Bananal. Tem Rio Bananal velho e Rio Bananal novo ali. Então, alguns especialistas dizem o seguinte, então, gente, está tudo certinho. Mateus e Marcos falaram, ele estava saindo da Jerusalém, da Jericó velha, e entrando na Jericó nova. Então tem gente que acha, então foram duas curas. Uma é o que Mateus fala, e Marcos, outra, o que fala o Lucas. Se for... Pois é, uma cidade velha e nova, né? Exato. Então, eu estou falando aqui para a igreja o que os pensadores, os estudiosos vão procurando a respeito disso. Outros dizem assim, é dois cegos, porque Mateus, ele fala deliberadamente assim nessa narrativa, por causa dos pares, né? Porque quando a gente fala de pares, é porque antigamente e até hoje, o número de dois sugere uma impressão de que se trata não só de um caso meramente privado. Dois já faz uma relação social, são duas testemunhas. Então, às vezes, é um recurso literário para poder causar uma impressão ou um impacto. O Marcos escreve isso aí numa tradição petrina. Quando a gente lê o Evangelho de Marcos, é Pedro citando para Marcos. E por isso, provavelmente por isso que tem o nome, o Bartimeu, Timeu, era conhecido de Pedro, conhecido deles. É possível que o caso seja exatamente o que Mateus falou, e eu acredito nisso. Eram dois, só que o Marcos vai contar a história do Bartimeu. Está entendendo? O Marcos vai dar atenção no Bartimeu. Eu vou lá visitar a casa do irmão Isaac.
vou lá fazer uma visita ao Isaac, ou uma visita a qualquer irmão ou irmã aqui da igreja, na casa de vocês, vou eu e a minha esposa Marilza, e aí o irmão vai falar para cá, o pastor esteve aqui em casa, conversou comigo, fez uma oração aqui comigo, com a minha esposa e tal, e depois foi embora. Mas foi o pastor e a irmã Marilza. Aí pode ser que a irmã vai falar para outros irmãos, quem esteve lá em casa foi a irmã Marilza, fui lá, teve lá e tal. Foi boa a visita dela, nós conversamos bastante e tal. Vocês estão entendendo? Às vezes é uma questão só de atenção que é dado ali. Ninguém ficar desprezando as verdades do Evangelho, porque está achando que os dois estão escrevendo completamente e diametralmente oposto um do outro. Não, não é isso. É só a gente ter um pouco de calma para a gente entender e fazer uma relação do que é que está acontecendo aqui. Como essas coisas estão acontecendo, entendeu? E o moço seguiu a Jesus. Lá em Mateus a gente vê que é o único que diz que foi movido de íntima compaixão. Tá certo? Ele é movido por essa íntima compaixão. Essa observação é feita apenas aqui no Mateus. E a gente notar a persistência e fé do cego. Né? Porque apenas pelos olhos da fé é possível enxergar quem Jesus é de verdade e segui-lo. A gente tem que entender isso aí. Porque essas observações, entendeu? Já no Mateus diz que ele seguiu Jesus. Né? São observações. E já o Lucas, ele vai colher isso aí das informações que ele vai tendo com as pessoas. Né? O Mateus, presta atenção, eu vou falar aqui na igreja. É exatamente isso aí. E outra coisa, Mateus estava lá. Lucas e Marcos, não. E isso também nem desmerece nem o Marcos, nem o Lucas. A gente tem que ter esse bom senso na hora de lidar com essa situação. É muito provável que o Bartimeu seja conhecido de Pedro, entendeu como é que é? E se bobear até do próprio Marcos, e aí a atenção se volta para o filho de Timeu. Para o filho de Timeu. Para dar a atenção no mesmo assunto. Tá certo? Como as duas cidades são muito próximas, Jesus está saindo de uma Jericó para ir para outra, tanto faz dizer saindo ou entrando, dá no mesmo. E essa Jericó nova era uma cidade muito luxuosa, muito bonita. E tinha ali um certo centro administrativo romano. E muitos cobradores de impostos e chefes de cobradores de impostos preferiam morar lá, porque a cidade era luxuosa, era bonito, hoje no dia de hoje, um bom residencial. Né? E aí a gente nota um negócio interessante. Quer ver em Lucas? Olha o versículo da frente de Lucas. Ó. Vê aí Lucas na frente, já é 19, né? Vê se é. Ou se tem mais no 18 aí de Lucas. É Lucas 19, isso é 19:1. Olha aí, olha lá. Aí sou eu que estou fazendo essa ligação, tá? Em Lucas, olha lá o que vai aparecer 19:1, ó. Que não é do estudo de hoje para nós. Ó, Lucas 19:1. Jesus entrou em Jericó, ia passando, vai lá. 2. Eis que havia um homem chamado, quem é? Zaqueu, um cobrador de impostos, chefe de cobradores de impostos. Então, esses detalhes históricos, que era uma cidade nova, luxuosa, que os cobradores de impostos gostavam de morar ali, tinham preferência de morar porque tinha uma administração romana, e já resolviam as questões deles, do soldo, de tudo que tem que fazer ali por ali mesmo, provavelmente, é nesse sentido que a gente está falando. E era um sujeito rico. Cidade luxuosa, sujeito rico, tudo ali. Então, cada um está dando ênfase a um detalhe. Já Marcos e Mateus não vão falar do Zaqueu. Marcos e Mateus vão prosseguir outros caminhos. Vai dizer que Jesus foi para Betânia, né, Betfagé, que já são lugares coladinhos um no outro, que na semana que vem, porque o nosso tempo já está terminando, tem até um videozinho aí hoje, dessa parte da cidade, né? Hoje com esses drones facilita, né? Nós vamos ter um breve vídeo lá que a gente vai ver como que esses lugares são pertinho. Por que Jesus está num lugar e fala, vai ali e pega
um jumentinho que eu vou montar no jumentinho para entrar na cidade. Sai de Betfagé para Betânia, aí a gente vai ver que é 3 quilômetros um do outro. Né? É descer aqui, fazer essas voltas todinhas aqui, talvez indo ali para o Praça 8, alguma coisa um pouco mais, um pouco menos. Não é uma distância assim, né? Exuberante. Também não confundir com outra Betânia, porque tem uma Betânia, uma cidade chamada Betânia também, que é 100 e poucos quilômetros longe. Aí às vezes a pessoa vai lá no Wikipédia, lá, 100 quilômetros, passou, tá errado. Não, tem outra cidade chamada Betânia, e se a gente não saber na hora que está fazendo a pesquisa, Monte da Oliveira, Betfagé, Betânia e o Morro do Templo, como que essas coisas estão ali pertinho. É o último trajeto de Jesus com seus discípulos. É o último momento dele ali junto com eles. Tá? Inclusive nós vamos ouvir até uma palavra interessante no videozinho, que não vai ser passado hoje, na semana que vem, que ele vai dizer, no dia 9 de Nisan, é isso aí, poucos dias antes mesmo da Páscoa. Então, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça, nos dê cada vez mais compreensão e entendimento da sua palavra, no nome de Jesus. Amém.